Deixa eu ir, como ser membro. Alguém deve falar aí também, o padre não vai falar. Não, aqui dele aqui. Data do bispo, data do padre, né? O bispo usa sem fio. Vê se consegue mais, né? Espera aí. Vai com isso. Chegou? Pode puxar. Dá, cadê o... Hã? Só que esse sacado. Só. Som. Som. Ei. Segura aí. Vou desligar. Som. Alô, som. Som. Ei, som. Ei, ei. Oi? Vou aumentar mais. Tá que volume aí? Tá mais. Ei, som. É.
Testando. Septuagésimo Dia Nacional de Ação de Graças, Ano Vocacional Missionário. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Queremos acolher as escolas, o Educandário Gonçalves de Araújo e o Colégio Nossa Senhora do Rosário. A palavra Eucaristia significa, primeiramente, ação de graças e recorda as bênçãos judaicas que proclamam as obras de Deus. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai. Uma bênção pela qual a Igreja exprime o seu reconhecimento a Deus por todos os benefícios, por tudo o que Ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. Neste sentido, e sob os auspícios da Igreja Católica, aconteceu nesta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, quando era capital federal, a assinatura da Lei número 781, de 17 de agosto de 1949, que instituía o Dia Nacional de Ação de Graças, para que o povo brasileiro jamais se esquecesse de agradecer a Deus por todos os dons que lhe foram concedidos. Hoje, nesta última quinta-feira do ano litúrgico, nos reunimos diante da presença eucarística do Senhor no Santíssimo Sacramento do altar para render a Deus nossa gratidão. Fiquemos de pé. Glória a Jesus na hóstia santa que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar lá no sacrário o dia inteiro, que o vamos todos procurar, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus,
seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado, seja amado nesta terra de Santa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, há 74 anos foi instituído para todo o país o Dia Nacional de Ação de Graças, a fim de que todos os brasileiros dedicassem um dia ao ano civil para agradecer a Deus por todos os benefícios concedidos. Portanto, elevemos ao Senhor nosso louvor e gratidão. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor, Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Os louvados profetas, a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente, de imensa majestade. Adora juntamente a vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e o vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita do Pai eterna glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai
abençoai-nos, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia, guardai-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós, que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazem que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Oremos. Ó Deus, que sempre escutai os vossos filhos e filhas quando padecem tribulações, nós vos damos graças pela vossa bondade e vos pedimos humildemente que sejamos livres de todos os males, que possamos servir com alegria por Cristo nosso Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Palavras do Senhor. Caro Padre Jorge, queridos professores, saúdo também a representante do vereador Márcio, e também outros que estão aqui presentes, queridos adolescentes, não são crianças, adolescentes, jovens de alguns colégios que estão aqui presentes, particularmente os professores, que fazem um trabalho tão belo
acompanhando esses jovens. Como nós já ouvimos, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, que é justamente o lema do panfleto, do texto que nós estamos justamente seguindo as leituras, os cantos, nesse dia de ação de graças, que no Brasil é celebrado hoje, quinta-feira, nos Estados Unidos também é celebrado quinta-feira e no Canadá na segunda-feira. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, dar graças ao Senhor por tantas maravilhas que Ele realiza na nossa vida. E começando pelo povo escolhido de Deus, o povo judeu. Por isso que, como nós vimos já na introdução, a palavra Eucaristia significa primeiramente ação de graças. E recorda as bênçãos judaicas que proclamam as obras de Deus. Tem um grande teólogo, me foge o nome dele agora, que toda uma reflexão é exatamente sobre a ação de graças do povo judeu em relação ao fato de que é um povo escolhido, preferido pelo Senhor. Então, quando nós lemos a liturgia, então minhas orações judaicas, é sempre a profunda gratidão por ter sido um povo escolhido, amado e acompanhado por Deus ao longo de toda a história. E nós, do ponto de vista da história da salvação, nós cristãos somos descendentes da tradição judaica do ponto de vista da história da salvação. E para nós toma uma força, um valor infinito a ação de graças, porque nós somos gratos, profundamente gratos, porque o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o nosso Salvador, o nosso Redentor, não só viveu entre nós, morreu na cruz e ressuscitou, mas continua presente de modo todo particular na Eucaristia. E na vida do novo povo de Deus, a Igreja. Então nós temos motivos, e tantos motivos, para agradecer o Senhor por tantas graças que Ele nos concede. E, sobretudo, a graça de sermos filhos adotivos de Deus em Jesus Cristo. Coisas belas e grandes. E de forma muito concreta, nós que aqui estamos hoje, fazemos parte do Vicariato Episcopal para a Educação, e também os colégios que estão aqui, nós somos então, temos motivos de sobra para colocarmos diante do Senhor e agradecermos. Antes de tudo, agradecemos pelo trabalho tão belo, tão bem feito, pelo Vicariato Episcopal da Educação, Padre Tiago tomando frente, Padre Jorge junto com ele, os professores, outros padres, tantos encontros, eventos, simpósios durante esse ano. E que foram momentos belos, momentos realmente interessantes, que foi uma grande provocação para nós, para os professores e para a missão que nós temos de construir o reino de Deus na vida concreta e prática através de uma educação adequada e integral. Então, agradecer ao Senhor por isso. Mas também, tantos e tantos colégios, os confessionais, mas também os públicos, tantos professores ali, fazendo um trabalho tão bonito, no sentido de ajudar tantos e tantos jovens e adolescentes, não só aprender o ensino que é necessário aprender, mas também entenderem que existe um Deus que é Pai, existe um Deus que é Senhor da nossa vida, e que como a vida se torna mais bela quando a dimensão religiosa também entra na educação e forma personalidades firmes e sólidas, cheias de certeza, de caráter, de valores fundamentais que um adolescente, um jovem precisam aprender e assimilar para poder ser feliz e se realizar. Mas também ação de graças por todo o ano litúrgico. Você sabe que o ano litúrgico começa com o Advento, nós vamos começar daqui a pouco o novo ano litúrgico, depois vem o Natal, depois vem o período da Quaresma, a Páscoa, um momento fortíssimo, é o ano litúrgico. E nesse ano litúrgico nós celebramos tantas graças, tantas maravilhas que o Senhor realiza através da sua igreja, através dos cristãos, através de nós. Como não ter um coração cheio de gratidão, cheio de ação de graças? Mas também é importante dizer também que nós, na nossa arquidiocese, já estamos preparando, a primeira etapa já foi realizada,
o sínodo diocesano, justamente para propor e renovar a proposta da fé de uma forma realmente interessante para a nossa vida. Ação de graças por isso. E ação de graças, sem dúvida alguma, também pelo empenho de tantas e tantas pessoas, nossos pais e nossas mães, que, graças a Deus, vocês que estão aqui, sobretudo vocês que são alunos, a graça de ter pais e avós que deram e estão dando a vocês toda uma formação de fé, onde Cristo Senhor, a experiência da fé não é algo secundário, é algo fundamental para a nossa felicidade, para o nosso crescimento sadio, sólido, integral. E desse ponto de vista, como é importante o Vicariato Episcopal para a Educação, porque nós provocamos o tempo todo uma formação num nível onde todas as dimensões da pessoa humana seja valorizada, seja ampliada, seja promovida, de modo tal que nós possamos formar verdadeiros cidadãos. Eu sempre digo, o cristão, antes de tudo, é um verdadeiro humano, homem, mulher. E o ser cristão ajuda imensamente uma formação de uma personalidade sólida, firme. Então, ação de graças por tantos e tantos professores, tantos e tantos padres, tantas e tantas freiras, que nesse trabalho cotidiano, nas escolas, também nas paróquias, em todos os lugares, propõem a presença do Senhor como aquele que enche a nossa vida de esperança e de paz. Então, sejamos gratos ao Senhor por tudo isso e vamos continuar, então, a nossa ação de graças. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, as aves em festa, e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar.
do céu lhe destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso cardeal arcebispo, com seus bispos auxiliares e eméritos, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, descanso e luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
Antes de terminarmos, o padre Jorge, que é o vice-diretor do Vicariato Episcopal para a Educação, vai dar uma palavrinha. Agradecemos a presença de Dom Paulo, que presidiu este momento celebrativo para nós. Agradecemos a presença também dos colégios aqui representados, a Soraya Moreno, que representa o vereador Márcio Santos, um grande colaborador nosso. Bendito seja Deus por esse dia que Ele nos concede. É uma oportunidade realmente de percebermos que a mão do Senhor nos conduz. Embora tenhamos que passar por tantas provações e sofrimentos, mas a carta de São Paulo vai nos alegrar dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, tudo é tudo. Mesmo aquilo que não entendemos, mesmo aquilo que por vezes temos dificuldade de aceitar, pode e vai colaborar para a nossa salvação, vai colaborar para testemunharmos o amor de Deus. Que esse dia celebrativo em que recordamos a caminhada do nosso vicariato possa sim ser algo especial para nós. E em cada momento recordarmos que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E se está nas mãos dele, nenhum tormento vai nos atingir. Nenhuma situação poderá nos roubar dessa experiência com o Senhor. Que o nosso coração possa aprender a ser grato diariamente. Muitas são as possibilidades que temos. Podemos murmurar, podemos reclamar, mas nada disso muda o nosso coração. O que muda o nosso coração é justamente esse reconhecimento que a nossa vida está nas mãos do Senhor e, portanto, podemos ser gratos por tudo aquilo que Ele nos concede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E assim concluímos nosso dia de ação de graças, dizendo: bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem, oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar.